eu tenho que fazer um recorte, tá? Eu tenho que fazer um recorte dentro de tudo isso e pegar aquilo, né, que possa se constituir um objeto dessa ciência nova. Então isso foi feito por um cara chamado Ferdinand de Saussure. Ele fez isso, né? Embora ele morreu e não tenha terminado isso, quem terminou e disse que ele criou a linguística foram os seus alunos, né? Então o Saussure, ele vai lá no começo do século XX e ele, influenciado por outras ciências humanas que estavam surgindo, principalmente pela sociologia, ele vai lá e faz o recorte dessa linguagem toda heteróclita, multiforme, que todo mundo podia falar que fazia linguagem também, e ele vai lá e cria uma ciência fazendo um recorte. E qual é esse recorte que ele fez? Ele, da linguagem, toda essa complexidade, no primeiro momento, ele separa a língua da linguagem. Ele faz essa dicotomia, esse recorte em dois, e ele coloca, por exemplo, os fenômenos, aquilo que dá para fazer uma gramática, os fenômenos linguísticos, que eu possa fazer uma gramática, que eu tenha uma regra, que eu tenha um método, ele coloca isso como língua, né? E aqueles outros elementos que a língua é extraída é a linguagem, ou como ele coloca, a fala. E é esse primeiro recorte que cria a nossa ciência. Por quê? Porque de todos aqueles elementos que estão ali, eu faço um recorte, eu separo os elementos que eu possa trabalhar, que eu possa medir, que eu possa, num primeiro momento, entender que há uma gramática ali, tá? Que há regras, e dessas poucas regras eu posso estudá-las, e essas regras podem compor infinitas sentenças. E isso foi feito. Ou seja, se nós traçarmos um círculo maior, sendo a linguagem do ser vivo, né? Porque não é só o ser humano que é composto de linguagem, eu vou ter ali dentro desse círculo maior, que é a linguagem do ser vivo, um círculo menor, que é a língua. E a língua, ela está dentro da linguagem. Mas, por isso que ela vai utilizar os elementos da linguagem para como se compor. Tá? Então, quando eu olho a língua, eu vou ver que eu posso separar esses elementos do objeto da língua em, por exemplo, dizer, olha, são elementos que compõem uma gramática e regras. Porém, se eu olhar mesmo essa língua em movimento, ou seja, na comunicação, eu não uso só a língua. Eu também faço uso de linguagem. Então, por exemplo, quando você está falando, as pessoas reparam na forma com que você mexe com as mãos, na forma que você arruma o seu óculos. Tudo isso pertence a um domínio maior do que a língua. Tá? Então, é essa relação entre língua, que é esse círculo menor, e a linguagem nesta relação que vocês vão trabalhar. É este o objeto de trabalho de vocês. Então, se alguém perguntar, mas qual é o meu objeto de trabalho dentro da letras, eu vou falar assim, olha, é a literatura, é o inglês, é o idioma espanhol, né? Não, é essa relação entre língua e linguagem. Tá? Com o core, o núcleo do meu objeto sendo composto pela língua. E essa relação dela com a linguagem, né? Que na comunicação e nos elementos que permitem uma mudança, uma ação no mundo, é aí que está o meu objeto de trabalho. Tá? Porque é a partir dele, é a partir desta relação de língua e linguagem que eu vou entender como ensinar, que eu vou entender como um método de ensino está funcionando, e é a partir dele que eu vou conseguir trabalhar com pesquisa dentro de idiomas, não importa qual ele seja. As línguas,
elas compartilham certos traços universais, por exemplo. Então, eu não preciso aprender a gramática do francês, por exemplo, para me entender, né, o que é um objeto direto, porque eu tenho na minha língua portuguesa objeto direto. Então eu vou esperar, e é verdade isso, em todas as línguas faladas na Terra, eu tenho objeto direto. Ah, mas eu estou aprendendo a gramática do espanhol e a professora está me ensinando o que é sujeito. Gente, sujeito é um traço universal de todas as línguas. Então, todas as línguas vão ter esse sujeito exatamente da mesma forma. O que vai mudar são parâmetros desse sujeito. É o local que ele aparece na frase. Tá? Então, esta universalidade das línguas é o que nós almejamos. Essa comparação entre elas que vocês vão trabalhar sempre com o cachorro. Sempre com o objetivo de ensinar a língua. Então vocês tiveram algumas disciplinas no primeiro semestre e agora vocês estão tendo uma disciplina que vai mostrar para vocês, olha, a importância daquilo que você está fazendo. Tá? Então, espero que vocês tenham aí leiam essas leituras aí, né, desse primeiro sábado, né, dizendo para vocês que no sábado passado eu estava de férias ainda, né? As minhas férias. E não deu para me gravar a aula, né? Mas o cronograma que está aí está muito bem feito, né? E às vezes eu vou seguir esse cronograma. Então aqui nós vimos o quê? O que é o objeto que vocês vão trabalhar, né? O que é a linguística, né? O que é a linguística? Então nós temos aí na segunda leitura todos esses elementos bem explicados. Tá? Então eu passarei agora uma atividade para vocês, né? E sobre essas leituras. E aí nós vamos fazer assim. A próxima aula será sobre as origens do estudo linguístico, não da língua. A língua existe e nós não podemos dizer para vocês quando que nasceu a língua, né? Ainda há muitas pesquisas, né? Em que espécie humana nasceu, se é só no Homo sapiens, se é em outras espécies humanas. Mas, na próxima aula, nós vamos falar um pouco sobre as origens desses estudos linguísticos, né? E eles nascem, né, da forma com que vocês viram nas leituras, nascem por uma necessidade, muitas vezes, dessa própria ideia, né, do erro dessa ideia de achar que a língua está representada totalmente numa gramática, né? A função das gramáticas é muito importante, é fazer com que vocês tenham uma estabilidade na língua, nessa língua que muda constantemente. Então, a língua é um elemento que muda muito, muito constantemente e nós temos que ter elementos dentro da sociedade que mantém essa língua estável. Então, a função da gramática é essa, e não explicar como a língua funciona como muita gente acha. Tá? Então, eu tenho aí vocês podem pesquisar aí na internet, né, minha formação. Eu sou doutor em linguística, mestre em linguística e estudei basicamente no meu mestrado e doutorado foi nos anos 2000 na Unicamp. Né? Então, peguei muitos professores que são pesquisadores do português e ali no finalzinho da vida deles, né, nós pegamos da vida acadêmica deles, né, eu peguei porque eu quis, né, fazer isso, falei assim, tá, então já que os caras estão lá, eu vou passar no vestibular e estudar lá. Eu trabalhava com informática e me interessava muito a lógica de programação e a linguagem de programação, que é a mesma que nós podemos resumir também, que é uma área do estudo linguístico. Tá? Então, quando eu descobri que era uma área de estudo linguístico, corri, fui lá e fiz o vestibular para fazer graduação. Foi minha segunda graduação e aí eu fiz doutorado, fiz mestrado tudo em linguística, né? E por quê? Porque me interessa muito esses elementos, né? Não me interessa para mim, por exemplo, como que falaram o holandês, por exemplo, e ter isso daí, não vou falar porque na verdade vocês entendem isso, que a língua ela só funciona no uso. Mas eu tenho que ter elementos para que quando eu precisar falar holandês,
eu consiga falar esse holandês num espaço muito menor de tempo. Tá? Então vocês viram no semestre passado por que alunos estrangeiros, pessoas de outros países, aprendem o português, a fonética do português mais rápido, eles pronunciam mais rápido, você olha na Copa e tal. Por quê? Porque lá, nesses países, simplesmente eles entendem como a língua funciona. No segundo grau, existem aulas que você só tem na universidade. Aula de fonética, por exemplo. Então, quando um aluno, uma pessoa estrangeira, ela pega um dicionário de português, ela sabe ler aqueles elementos, aquele alfabeto fonético internacional ali. Né? Então ela entende, ela sabe como que os princípios das línguas, ela sabe o que é aquilo e obviamente ela não vai falar, ela vai lembrar, por exemplo, que o tal símbolo, por exemplo, aquele símbolo que é um teta, né? É o lábio no meio do dente, né? Um som sonoro. Então ela não vai falar assim, é como se você falasse com um lápis. Não tem isso. Lá eles sabem usar, eles sabem fonética no segundo grau. Eles sabem os articuladores da fala, tá? E eles sabem relacionar esses articuladores ao alfabeto fonético internacional. Então quando eles chegam aqui, eles pronunciam, por quê? Porque estão lendo ali o alfabeto fonético internacional. E o brasileiro tontão acha que isso é uma bênção, é uma forma de inteligência. Não, é uma forma de prática que eles têm no primeiro grau e vocês tiveram no semestre passado, mas garanto que mesmo tendo isso com a professora Líria, vocês ainda têm dificuldades para aplicar isso nas línguas de vocês, tá? Por quê? Porque é a formação básica nossa que faz com que isso aconteça. Então, a nossa função aqui é fazer com que você vá lá para a escola do ensino médio e possa mostrar para os alunos que as línguas são universais, que existe um núcleo ali de linguística, e tem fonética, tem fonologia, tem tudo isso, tá? Então, a disciplina ela tem 72 horas, não vai dar 72 horas devido a feriados e a outras coisas, mas ela está sendo à distância, então nós temos que deixar a disciplina ali, as aulas, para que vocês estudem. É o melhor método, porque eu tive experiência no ano passado de tentar reunir os alunos nas datas específicas, apareciam 2 ou 3 pessoas, e todos pedindo a aula gravada. Então, já que querem a aula gravada, que eu posso editar, eu posso cortar trechos que eu falei que não estava bem explicado, né? Posso gravar várias vezes e usar os programas de edição para fazer isso. Lembrando, gente, que os nossos exemplos, eles vão advir, meus exemplos, eles vão advir da língua em funcionamento normal, tá, gente? Então daquilo que hoje nós chamamos de cultura pop, né? Porque é o cotidiano da língua, o que está aí, com memes, internet, todas essas coisas todas, que aí nós podemos ver a língua em funcionamento. Então, até pouco tempo atrás, nós da universidade, e tem muitos ainda acham isso, queriam ver a língua funcionando ali, né? Por exemplo, com um escritor, né? Como, por exemplo, Guimarães Rosa, vamos dizer assim, né? Que é uma obra muito legal. Mas você encontra, por exemplo, na cultura pop, meme, todos aqueles elementos que estavam de formação de palavra, que estavam ali em Guimarães Rosa. E é muito mais acessível, tá? Então, espero que vocês aproveitem e até a aula que vem.